Esta segunda parte é o nosso primeiro painel temático. Esse painel temático ele tem como título os grupos de pesquisas e laboratórios nas fronteiras da Amazônia brasileira, experiências e desafios na produção de informações para o desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. Antes de começar, falar um pouco da história desse painel temático, né? Na realidade, ele é uma segunda experiência que nós estamos realizando e que deu início no mês de agosto, né, no momento em que aqui estava acontecendo uma reunião da cúpula, né, da cumbre, da pré-cumbre, né, da cúpula dos presidentes, né, a presença aqui do presidente brasileiro e também da Colômbia na região, e foi exatamente numa semana em que nós estávamos discutindo algumas questões muito estratégicas para o desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação na nossa região de fronteira. E através do Parque Científico Tecnológico, em parceria com o NESAM, com o Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, nós decidimos realizar uma espécie de primeiro encontro, né, de grupos de pesquisas e de laboratórios presentes nas instituições de ensino superior e técnico aqui da região, né? Nesse caso da UEA, da UFAM e também do IFAM. Foi uma iniciativa muito interessante, porque foi a primeira vez, né, que nós conseguimos reunir cerca de 21 a 22 grupos, entre grupos de pesquisa vinculados à plataforma do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e também laboratórios dessas três instituições. Foi um evento realizado no IFAM, aqui no Instituto Federal do Amazonas, e contou com a participação de algumas instituições, né, do governo do estado, do governo federal, e essa primeira iniciativa permitiu a gente mapear aquilo que tem sido produzido de informação dentro de uma perspectiva inter, trans e multidisciplinar nessa região de fronteira. Isso permitiu com que nós pudéssemos franquear, né, a fala através de uma apresentação rápida desses grupos de pesquisa, desses laboratórios, né, para que eles pudessem se apresentar, os seus coordenadores pudessem se apresentar, e a partir daí essa apresentação permitisse com que nós pudéssemos vislumbrar e debater, né, e dialogar sobre aquilo que tem sido produzido no campo da pesquisa em diversas áreas, né, do conhecimento aqui na nossa região de fronteira. O resultado e o debate disso permitiu com que a gente pudesse realizar esse primeiro simpósio temático aqui, convidando alguns desses grupos de pesquisa e desses laboratórios. Infelizmente, não vai dar para poder fazer e convidar, né, nesse momento agora, todos os grupos que participaram naquele momento no IFAM. Nós tivemos um dia bastante cheio, né, de informações, de apresentação, inclusive sobrou pouco tempo para debater, né, que foi uma atividade que iniciou, sei lá, por volta das 8 horas e terminou mais de 1 hora da tarde, né? E naquele momento a ideia foi mais uma conversa, né, uma troca inicial de experiências, de diálogo, e permitiu com que a gente iniciasse uma atividade que a gente considera importante dentro do Pactas, que é o mapeamento, né, de quais grupos e laboratórios, e quem são esses grupos e laboratórios, e onde eles estão, e com que áreas eles atuam na nossa região, para a gente entender exatamente que tipo de informação é produzido, né, e aqui ela pode servir dentro de um ponto de vista técnico e estratégico, né, no campo da educação, no campo do ensino, no campo da ciência, da tecnologia, da inovação. Então, a partir dessa contextualização, né, nós convidamos alguns grupos de pesquisa e de laboratórios presentes, né, dentro dessas três instituições para fazer uma fala, né, uma fala inicial de 20 minutos, para que esses grupos possam debater e apresentar um pouco daquilo que é produzido dentro de uma perspectiva muito interdisciplinar, trans e multidisciplinar, em várias áreas, com esse enfoque, né, do título da temática.
Então, eu gostaria de convidar aqui, né, os representantes para compor, né, a nossa mesa desse simpósio temático. O primeiro representante, a primeira fala será do professor Reginaldo Conceição da Silva, né, coordenador do Laboratório Nova Cartografia Social da Amazônia, né. O professor Reginaldo Conceição da Silva se encontra online, né, então ele não vai poder sentar aqui do nosso lado, mas ele está acompanhando e será a nossa primeira fala. Boa tarde, professor. A nossa segunda fala será do professor Marx, que está presente aqui, representando o Grupo de Estudos em Ciências Ambientais e Agrárias da Amazônia, o GECAM. Gostaria de convidar o Marx para se fazer presente aqui, compor a mesa, certo? Gostaria também de chamar a professora Maria Auxiliadora Coelho, né, atual coordenadora, né, do Grupo de Pesquisa, Educação e Diversidade Amazônica da Universidade do Estado do Amazonas, o GEPEDA, para se fazer presente. Também gostaria de convidar a professora, a doutora Ivanilce, coordenadora do Núcleo de Etnoecologia da Amazônia Brasileira, o NETNO, para também se fazer presente para a sua apresentação. Nós estamos também contando, né, em formato online com a presença do professor Dr. Pedro Mariosa, da Universidade Federal do Amazonas, que coordena o projeto Redes de Valor da Amazônia, o ProValor, que também está online. E, por último, gostaria de convidar, né, o nosso diretor aqui também da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, professor Edilson de Carvalho Filho, que coordena o Laboratório de Matemática Pura, Aplicada e Computacional, o LAMATCOM. Lembrando a todos, né, que as falas, né, serão franqueadas aqui aos nossos colegas coordenadores com uma fala cada um de 20 minutos. Eu vou solicitar que cada um que venha, que possa, né, fazer a sua apresentação, tirando o professor Reginaldo e o professor Mariosa, que possam se encaminhar no momento da fala aqui para frente para o púlpito, para que o áudio, né, a nossa voz, seja captada pelo áudio da webcam, para quem está ouvindo a gente de Benjamin Constant, né, e os nossos colegas que estão apresentando possam também ouvir. Tá bom? Então, a nossa primeira apresentação, fazendo uma pequena modificação na programação, eu vou passar a palavra inicial para o professor Reginaldo, né, que fará a sua apresentação. Lembrando que esse momento das apresentações, a ideia é que nós possamos fazer com que cada, né, colega, cada grupo de pesquisa e laboratório faça uma apresentação. Ao final dessa apresentação, a gente vai abrir, né, a palavra para um segundo momento desse simpósio, que é esse diálogo, as perguntas, né, e o debate que possa vir a surgir. Professor Reginaldo, boa tarde, né? Então a gente inicia com a sua fala. Olá, boa tarde a todos e todas e todes presentes no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga. A partir da professora Ivanilce, eu saúdo toda a mesa presente. Agradeço aos coordenadores, professor Pedro e professora Tassiana, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o projeto Nova Cartografia, em especial o núcleo Nova Cartografia Social da Amazônia e de Tabatinga também, como a gente conhece, mini laboratório Nova Cartografia. A minha fala, ela vai ser uma fala rápida e pontual, para que possamos depois aprofundar discussões. Apresentarei, então, um pouco do que o trabalho da equipe do Nova Cartografia tem feito. Bom, me apresentando, eu sou Reginaldo, estou no CSTB há 13 anos e, desde o ano de 2011, coordeno o mini laboratório Nova Cartografia Social da Amazônia. Esse mini laboratório, ele é ligado e articulado com suas relações de pesquisas com o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia,
que iniciou pelo professor Alfredo Wagner e professora Rosa Acevedo, nos idos anos de 2005, ainda na cidade de Manaus, com uma dimensão territorial no estado do Pará e também no Maranhão, né? Esses três estados aí articulados, o Amazonas, o Maranhão e o Pará, eles formavam então uma rede de pesquisadores de natureza multidisciplinar que realizavam os estudos e pesquisas com povos e comunidades tradicionais na Amazônia. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia cresceu, ganhou novas dimensões e, a partir daí, chega a outros estados e a outros países. Assim sendo, a nossa área geográfica, de quando eu entro no projeto Nova Cartografia, era para suprir a região do Alto Solimões, aí na região da Tríplice Fronteira, motivo pelo qual, após a minha aprovação no concurso público, de pronto, iniciamos as atividades do Nova Cartografia Social em uma pequena sala, que ainda é a mesma sala, no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga. Dito isto, inicia um processo de formação da minha pessoa enquanto pesquisador dentro do Nova Cartografia. Alguns anos depois, eu fui fazer o mestrado em Cartografia Social e Política na Amazônia, no Maranhão, mas desde antes de chegar ao mestrado, eu já estava aprendendo a fazer a cartografia no modelo do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. E que diferença há desta nova cartografia aos processos cartográficos que marcam as necessidades de definição territorial de outros povos ou de outros grupos, né? É que o Nova Cartografia Social da Amazônia ele é pautado por uma forte relação de pesquisa com povos e comunidades tradicionais. Então, aí, a dimensão dos povos e comunidades tradicionais passa a ter uma dimensão de autoria cartográfica e de produção de conhecimento, que é um dos temas do Pactas, né? O processo de produção de conhecimento. Essa produção do conhecimento cartográfico, neste caso, passa a ser de extrativistas, de coletores, de benzedeiros, de lideranças religiosas, de movimento LGBT, de pescadores, de criadores, de beneficiadores de matérias-primas ou bens de uso comum, ou seja, de povos indígenas de diversas etnias e diversas localidades, tanto para a área urbana quanto para a área rural. Então, a produção cartográfica deixa de ser um elemento, um item exclusivo de pesquisadores, de centros de pesquisas, para estar a serviço desses conjuntos de pessoas em situações de mobilização intensa e contínua nas suas perspectivas territoriais e identitárias. Isso facilita o fazer cartográfico porque se estabelece nessa relação de pesquisa uma parceria também de pesquisa. Assim, os laboratórios Nova Cartografia Social e o projeto Nova Cartografia Social, e onde estamos no processo de formação de mão de obra qualificada, formada, universitária, abrimos as portas para os povos e comunidades tradicionais também fazerem o curso superior e, adentrando na universidade, participar enquanto pesquisadora destes laboratórios. Isso faz do projeto, e sobretudo da prática cartográfica, pensar em qual desenho acadêmico, científico, metodológico se enquadram as novas produções cartográficas, que neste caso é uma produção cartográfica de base etnográfica, do qual tanto o pesquisador quanto os povos e comunidades tradicionais cartografados ou que estão ali a fazer a cartografia se articulam mutuamente durante o intervalo temporal possível para que seja feita as cartografias e assim evidenciar as diversas situações reais, concretas e muitas vezes antagônicas ao Estado
daquilo que essas populações têm vivenciado. Isso marca, para o universo acadêmico, uma mudança de paradigma na produção cartográfica. Essa mudança de paradigma que atribui a produção cartográfica a povos e comunidades tradicionais destoa do fazer cartográfico inerente às ciências geográficas, principalmente, ou às necessidades institucionais de quem detém o capital que pode pagar os mapas para sobrepor territórios, por exemplo, de extração, de coleta, que são utilizados de caça, que são utilizados por povos e comunidades tradicionais. E assim, atribui a produção cartográfica também a um conjunto de pessoas devidamente articuladas por meio dos seus movimentos representativos. E assim, esse projeto, iniciado lá em 2005, hoje ganha dimensões a mais de 8 estados brasileiros e aproximadamente 7 países que estão utilizando esta metodologia cartográfica no processo de formação, de mobilização, de instrumentalização de povos e comunidades tradicionais. Estes são os novos cartógrafos, né? Fazendo aí uma dimensão, para além da dimensão acadêmica, o direito de fazer os mapas, ou o poder de fazer os mapas. Então, essas cartografias, elas acabam por evidenciar tensões e, ao mesmo tempo, as dimensões sociais, territoriais, que povos e comunidades tradicionais, Brasil afora, têm passado, têm vivenciado e reproduzido os seus modos de vida nas produções cartográficas que a cartografia tem feito. No âmbito local, aí em Tabatinga, é preciso pensar ainda que essa dimensão geográfica não se faz pesquisas, ou se faz pesquisas com muita dificuldade de forma individual. No entanto, é necessário que façamos as pesquisas de forma integrada, ou seja, uma ida a campo do laboratório Nova Cartografia, outros 2, 3 laboratórios vão juntos, planejam campos juntos, interagem às vezes com os mesmos interlocutores, com temáticas diferentes, com abordagens metodológicas diferentes para fazer as suas devidas pesquisas. E aí é um item importante que a própria dimensão geográfica do Alto Solimões possibilita uma articulação e parcerias com os diversos grupos de pesquisas, alguns dos quais sentados à mesa e que vão apresentar seus trabalhos, colaboram mutuamente com a produção de conhecimento no Alto Solimões. E um Pactas, um evento como este, acaba juntando, aproximando estes grupos de pesquisas em torno da produção de conhecimento e formação dos alunos, principalmente, falo no caso dos cursos de geografia, de pedagogia, da geografia, da letras, da matemática, e da pedagogia intercultural e outros cursos que temos aí no CSTB, de forma a dinamizar a produção científica a partir do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga e os seus devidos laboratórios representativos. Dito isto, o Laboratório Nova Cartografia Social, ou Mini Laboratório Nova Cartografia Social, tem realizado algumas parcerias estratégicas na produção do conhecimento, na produção das cartografias e na articulação com povos e comunidades tradicionais a partir da relação de pesquisa de outros laboratórios, como, por exemplo, o NESAM, que também sou um dos participantes deste grupo de pesquisa, o Prática Discursiva da Amazônia, que é o grupo de pesquisa que eu participo no estado de Rondônia, também há muito tempo. Estamos aí trabalhando com uma intensa parceria com o professor Pedro Mariosa, com o PADEX. Então, Pedro começa o PADEX, a gente chama de PADEX Provalor, né, trabalhando com a cadeia produtiva de diversas frentes extrativistas, e estamos agora no Provalor 2, estamos discutindo o Provalor 3 e sonhando com o Provalor 4. Então, mostra a dimensão de pesquisas na Amazônia, muitas delas financiadas pela CAPES, outras pela FAPEAM, outras por outros órgãos de fomento à pesquisa, que viabilizam essas articulações
e faz com que as experiências do projeto Nova Cartografia ganhem dimensões cada vez mais sólidas na produção do conhecimento aí. Dito isto, outros parceiros de pesquisas, tanto aí na UEA quanto na UFAM, e provavelmente outros tantos que nós começamos aí no IFAM, sobretudo com temáticas diferenciadas. Então, na UFAM tem educação intercultural, voltada para o povo cocama, um projeto do professor Jorge. Agora, o ProValor, em parceria aí com o professor Pedro e articulação no curso de administração. O que mais? No IFAM, com a parceria com o professor trabalhando as questões étnico-raciais, então envolvendo aí tanto os alunos dele quanto os meus alunos de iniciação científica lá participando. Atualmente, uma das grandes parcerias que nós temos, para além dessa que foi citada como ProValor, é a parceria com a Fiocruz, né, com o professor Júlio. E, a partir desta parceria com a Fiocruz, um trabalho sendo produzido em rede. Então, sou eu aí em Tabatinga, o professor Júlio em Manaus, e temos 2 colegas produzindo, um no Maranhão e outro em Belém, né, tentando estudar aí a perspectiva ou a dimensão da medicina, bem viver, saúde e bem-estar da população indígena. Trabalho este que levou a experiência para a elaboração do projeto de extensão atual da UEA, com o financiamento aí do Fundo Amazônia, para pensarmos uma série de questões que envolvam as experiências do ProValor com a população, com o grupo agroextrativistas, coletores, da mesma forma com a educação étnico-racial, um trabalho iniciado aí com o colega do IFAM, o trabalho do Júlio com a saúde e medicina indígena também sendo levado, e conta atualmente com 9 bolsistas, esse projeto de extensão, e 4 voluntários. Vamos acrescentar mais 2 estudantes voluntários aí. Uma outra experiência com a pedagogia, sobretudo o curso de letras, foi o trabalho do PIBID, né, do qual temos aí um acompanhamento de 25 bolsistas, né, da iniciação à docência nas escolas. E, é claro, não poderia deixar ficar por menos a dimensão do Nova Cartografia. Então, nessa dimensão toda dos trabalhos e agentes, os trabalhos que envolvem ainda a Fiocruz, envolve o DICEI do Alto Solimões e do Javari com populações indígenas, também para trabalhar esses 3 projetos articulados, né, numa participação articulada sobre parteiras, pajés, benzedeiros. E o Nova Cartografia na escola, né, que é um trabalho que estamos aqui desenvolvendo com os PIBIdianos, sobretudo nessa dimensão. E trabalharmos tudo isso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é um dos focos do projeto aí de extensão universitária. Para finalizar, a experiência que o NESAM traz dentro da linha de pesquisa que eu coordeno, que trata de cultura e representações espaciais, também dá um pouco de espaço para que o NESAM e o Nova Cartografia, o mini laboratório daí de Tabatinga, ampliando as suas dimensões com Nova Cartografia, um laboratório de Nova Cartografia em Benjamin Constant, estamos trabalhando com as representações espaciais a partir das atividades culturais desses municípios. Então, apresento aí para vocês, para os senhores, senhoras, uma gama de atividades que o Laboratório Nova Cartografia está se comprometendo a fazer, né, e tem feito. E também temos um bolsista de laboratório, né, custeado aí pela universidade, como proposta de modernização da universidade para o fazer acadêmico, científico e extensionista da universidade, aliando o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão na formação superior. Então, eu creio que fiz um panorama geral e deixo as questões aí para serem respondidas na medida que forem demandadas. Professor Pedro, a palavra é sua e, dentro do tempo, acredito que cumpri um pouco aí das perspectivas sugeridas
para esse pequeno diálogo. Obrigado. E obrigado. Obrigado, professor Reginaldo.